Salve. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui e eu falei sobre os grupos criados, os grupos criado pelos comunistas, né? Militantes e tal. E muitas vezes eles criam pequenos grupos dentro dos grupos que já existem. E aí eu falei também sobre os dados que esse pessoal divulga, né, como por exemplo de violência contra a mulher, que a cada 2 minutos não sei quantas mulheres morrem, a cada 5 minutos tantas mulheres são vítimas disso e daquilo, né? É, LGBTs a mesma coisa, enfim. E eu disse que esses dados que eles apontam são todos mentirosos. E agora eu vou mostrar para vocês, porque infelizmente existe um problema muito grave na direita, né? A direita muitas vezes ignora quem fala o que eles estão falando e ignora principalmente quando ouvem eles mesmos falando. E agora eu vou colocar de novo a fala de uma pessoa, né, da cúpula esquerdista, que com certeza vocês já viram, já ouviram essa fala, mas eu tenho certeza que muitos de vocês não pararam para prestar atenção nisso que ele falou e nem no significado disso. E agora eu vou explicar. Então prestem atenção primeiro na fala dele. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Viu aí? Vocês entenderam? Vocês pararam para pensar o que ele acabou de dizer? Quando eu disse que eles que os dados que eles apresentam sobre violência contra a mulher, violência contra LG, o alfabeto inteiro lá, LGB lá, né, contra negros, né, esses dados que eles apresentam, quando eu disse que esses dados são todos mentirosos, todos fraudulentos, eu não tirei da minha cabeça não. Olha quem é que tá falando isso. Vocês sabem de quem é essa voz, né? Vocês sabem, né? Pois é. Vocês entenderam o que ele disse? Ele disse que ele inventa números. E vocês sabem que tudo que ele faz e fala, toda a cúpula esquerdista e todos os esquerdistas apoiam, assinam embaixo. Ou seja, toda a agenda deles é construída na base da mentira. É isso que o Lula está falando. Olha agora a prova de que é tudo mentira. Porque não basta apenas ele dizer que é mentira. Ele vai provar que ele mente. Falando isso aqui, ó. Sabe, se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia tendo número. Viu? Sabe o que significa isso? Se perguntar a fonte, a gente não tinha. Mas a gente ia citando o número. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: se pedirem as provas, a gente não tem. Mas a gente vai inventando. Pois é. E aí? O que você tem a dizer? O cara confessou que eles inventam números. Eles inventam dados. O cara confessou. O líder
da esquerda brasileira confessou que eles inventam números. Inventam. E o interessante é que ele confessa, ele prova que inventa e ainda se gaba. Veja a continuidade. Esqueço nunca, eu estava debatendo Olha só. o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Viu? O cara chamou a atenção dele. O cara achou tão absurdo o que ele contou, a mentira que ele inventou, que o cara foi falar pra ele: oh, pô, tá demais, né, mano? Aí você se empolgou, né? E você vê que antes de terminar o vídeo, que eu vou colocar no final pra vocês terem certeza que é ele, para não dizer que alguém está imitando ele. Não, é ele, tá? Eu vou colocar no final. E vocês veem que antes de terminar o vídeo, as pessoas dão risada. Ou seja, assinam embaixo. Vocês lembram do caso da Marielle? Que de repente todo mundo esqueceu do caso da Marielle. Que ele jogou na conta do Bolsonaro? Mentiu. Vocês lembram dos móveis que ele jogou na conta do Bolsonaro? Mentiu. Vocês ainda têm dúvida? Que esse pessoal, tudo que eles dizem é mentira? Tudo na base da mentira? Agora, com relação à legalização do aborto, os dados que eles apresentam também são mentirosos. São mentirosos. Ou seja, tudo que eles falam é mentira. Tudo. Não acreditem em nada que eles falam. Não ignorem tudo que eles dizem. Porque algumas coisas que eles dizem, na verdade, eles estão anunciando que irão fazer. Muitas vezes já estão até fazendo. Né? Mas com relação a dados, a estatísticas, tá, tudo na base da mentira. O cara confessou isso. Eu espero que vocês se lembrem disso e não caiam mais nesses truques. Beleza? É isso aí. Fui. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente.